Oi pessoal, meu nome é Glenda e esse é mais um vídeo do nosso canal Caminhando com Autismo. Estou aqui para falar com vocês sobre um dos temas bastante importante e bastante duvidoso, principalmente para os pais e para as pessoas da área da educação, das pessoas que convivem com a criança com autismo, que são as crises e desregulações da criança com autismo. Então, nós pais acabamos tendo esse receio nesse momento. Ficamos sem saber o que fazer nesse momento. E as crises são parte das características que se somam ao fechamento do diagnóstico do autismo. Eu lembro que Clara, ela começou primeiro com os sinais de autismo com as crises. As crises fez parte de um dos sinais que serviram para nós como instrumento para fechar o diagnóstico. Então, uma das coisas que as pessoas que eu lutava para tentar entender o que eu deveria fazer, tinha pessoas que diziam, abraça ela, enrola um lençol nela, prende ela para ela poder se acalmar. Mas cada indivíduo, ele é único. E assim como cada indivíduo é único, cada autista também vai ser único. Então, há aqueles que vão gostar de abraçar, há aqueles que não vão gostar de abraçar. Então, você tem que aprender a conhecer o seu filho. Eu sempre digo para toda mãe, quando ela acaba aceitando o diagnóstico do seu filho, toda mãe ou todo pai, você agora vai saber caminhar estudando o seu filho, o porquê do comportamento, alguns comportamentos do seu filho, você vai começar a compreender e vai poder trabalhar sobre isso, com isso. Então eu lembro que Clara, ela tinha muitas crises no início, principalmente no momento que ela não era verbal. Então eu percebia que a fase em que ela era não verbal, as crises eram quase que diárias. Eu lembro que na época ela estava em escola, eu coloquei ela na escola muito cedo, e eu lembro que a escola, aquela parte de educação infantil, creche, ela tinha crises que eu era chamada consecutivamente, assim, eram 3 vezes por semana, que eu era chamada porque a equipe escolar às vezes não conseguia conter. Então, por isso que é muito importante que as pessoas que trabalham com a educação, as pessoas que trabalham com a criança com autismo, seja pais, seja as pessoas que convivem, aprendam a lidar com esse momento de crise, porque para o próprio autista isso é muito angustiante. É muito angustiante você não conseguir ser compreendido. E geralmente essas crises, elas se originam com algum tipo de negação. Então, você vai com seu filho para o supermercado e ele te pede, mamãe, eu quero aquela lata de leite moça. E aí você diz, não vou levar. E aí ele vai se jogar no chão, e aí ele vai chorar, e vai. Você vai prometer, você vai dizer, ele não vou levar porque tem em casa. A criança típica, ela sabe ir e voltar para o seu equilíbrio. A criança atípica não. No momento que ela sai do seu nível de conforto, e aí as crises fazem a sua adrenalina aumentar, ela acaba perdendo esse equilíbrio, ela não sabe mais retornar. E é esse percurso que você vai começar a ensinar a criança, para que ela não saia, mas se caso ela sair, ela saiba voltar. Eu lembro que Clara tinha muitas crises, e aí uma das coisas, na época ela gostava muito de números, então eu fui 1, 2, 3, comecei a contar com ela números, e ela ia 4, 5, e aí ela foi se acalmando. Depois eu percebi que aí ela pegou um gosto por músicas, então ela começava a cantar uma música. Então sempre quando ela se frustrava, ela ia começar a cantar. E aí ela foi cada vez melhorando o seu vocabulário, a sua comunicação, e foi aprendendo a dialogar comigo, a dizer o que queria e a compreender quando eu dizia que não podia. E eu percebia que muitas vezes, quando ela era não verbal, coisas que a frustravam durante o dia, muitas vezes ela até já tinha tido a crise, mas ela acabava no meio da madrugada, acho que isso entrava no seu subconsciente e ela acordava em crise novamente, que é o que a gente chama dos terrores noturnos. Então ela acordava naquele choro descompensado, onde eu levava coisas de 1 hora, mais de 1 hora para poder controlar, onde a gente acabava passando a madrugada tentando controlar ela, eu e o pai. E isso era muito difícil pra gente. Eram momentos muito difíceis, porque a gente tentava se comunicar com ela e não conseguia. E via que ela tentava se comunicar com a gente, mas também não conseguia. Então, você compreender que seu filho é autista, você entender o autismo do seu filho, ou do seu aluno, ou do seu
da criança que você é cuidador, faz com que você consiga ajudar. Faz com que você consiga ajudar ele a se autorregular. Isso é muito importante, porque o fato dele ter a crise, caso leve ou não, não pode fazer com que você sempre diga sim, porque a vida vai dizer não, a escola vai dizer não, em algum momento vai dizer não. Muitas vezes os pais, nós pais, acabamos sendo pegos em estar dizendo tanto sim, em ter tanto medo. Então, assim, a criança começou a chorar e você disse não e vai ver que aquilo ali vai descontrolar, você pega o celular e toma. Porque a gente precisa se acalmar, a gente se apavora, isso é normal. Mas isso não pode ser rotineiro. Você tem que ensinar a criança a receber o não. Eu lembro que eu tinha muita a sensação de que só eu vou entender ela, só eu vou acalmar ela, eu vou ter que estar do lado dela. Mas não. A gente sabe que a gente não vai poder estar o tempo todo do lado do filho, em algum momento ele vai estar sozinho. Inclusive, teve uma das crises que Clara teve na escola, no seu primeiro dia de aula, em uma escola nova, onde eu matriculei ela com um laudo médico, informei que ela era uma criança autista, não repassaram para a professora. E aí, primeiro dia de aula, aquela correria, os pais entram na sala, a criança chora, uma criancinha foi e mordeu ela. E aí a professora tentou acalmar e sem compreender, e ela demorando, de repente, não sei se ela era diretor, coordenador, ele foi, tentou ajudar, pegou ela no braço e saiu circulando pela escola. Era o primeiro dia de aula dela. Ela não conhecia ninguém. Ela estava num lugar onde ela não conhecia ninguém, ela estava sentindo dor, ela tinha acabado de ser mordida. Ela não estava entendendo o porquê da mordida, ou então talvez até entendesse, mas não conseguiu controlar isso e ela não falava quase nada. Isso, para muitos pais e muitas mães, é um dos grandes motivos de não colocarem os filhos cedo na escola, e eu super compreendo. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua fase. A nossa, realmente, a gente viu como necessidade colocar ela cedo, mas foi muito bom. Mas eu lembro que nesse dia eu cheguei na escola, que eu peguei ela, trouxe para casa e ela falava palavrinhas. Ela chorava muito, muito, muito. Quando chegou em casa, ela olhou para mim e fez: mordeu. Aí ela falou, eu entendi o que era. Então, assim, à medida que foi passando essa comunicação dela, eu entendi que ia melhorando essas crises. Nesse percurso, onde ela foi aprendendo a se comunicar, ela foi também aprendendo a se autorregular, contando os números, cantando música. Então, tudo isso você pode fazer. Pode abraçar a criança, pode deixar a criança à vontade. Eu sempre recomendo, eu lembro que uma vez me falaram, né? Abraça forte. Mas uma das coisas que me falaram que eu achei super importante foi: tenta evitar que ela se machuque. Tenta evitar que eles se machuquem e deixa à vontade, porque é o momento deles. E aí eu meio que ficava assim com medo, porque tem crianças que se mordem, que batem a cabeça. E eu tentava deixar à vontade para que ela fosse aprendendo. E comecei a chamar a atenção dela de outras formas. Então, no momento que ela estava chorando, eu estava tentando chamar a atenção dela para contagem de números, para cantar, para todas essas coisas. Então, tenta fazer isso. Caso você esteja passando por isso com o seu filho, com o seu aluno, o professor também pode tentar conversar com os pais e os pais com os professores e explicar qual é a melhor forma de seu filho se acalmar. Né? Eu sei que os pais acabam entendendo melhor, então precisa ter essa comunicação para que eles saibam também nesse momento que os pais não vão estar perto, e os pais ensinem os seus filhos a ter esse autocontrole, que vai ser muito importante no futuro, tá bom? Um beijão e contem comigo.